Olá, sejam todos bem-vindos nesse vídeo onde eu vou apresentar para vocês o RAD, que é o nosso relatório de dashboards. Aqui nós temos um modelo padrão de dashboard, onde você, cliente, vai conseguir ter métricas ali sobre o seu atendimento. A princípio, a gente vai ter um filtro de novo cliente, então você tem a possibilidade de poder escolher se os dados que a gente vai te apresentar dentro desse dashboard, se são dados levando em consideração apenas os novos clientes ou não. Se pode levar em consideração todos ou somente os clientes que já entraram em contato, que não são novos. Então aqui você tem essa possibilidade de poder escolher. Também é possível escolher por canal, ou seja, se você tem 2, 3, 4, 5 números de WhatsApp conectado na plataforma, é possível identificar essas métricas por canais de atendimento. Ou se os atendimentos são ativos ou receptivos. O que seriam os ativos e receptivos? O contato ativo é aquele que o teu operador ele cria dentro da plataforma e inicia ali uma conversa com o cliente. Já o receptivo leva em consideração apenas os clientes que iniciaram a conversa com a empresa. E aqui você consegue também ter as métricas por operadores. Então, nesta seção de operadores, você consegue selecionar pelo nome do agente que vai mostrar aqui as métricas, além de poder escolher o período da análise. Então, aqui a gente tem a quantidade de novos clientes que entraram em contato, a quantidade de atendimentos que eu tive dentro desse período, do dia 1 até o dia 30 de setembro. Só frisando, os dados que aqui aparecem são dados do período que selecionou. E aqui, atendimentos finalizados. Desses 1.467 atendimentos, 1.407 atendimentos foram finalizados. Então aí tem uma margem de chats abertos, né? Aqui tem o tempo médio de atendimento desse período. Temos o TRI, que é o tempo de resposta inicial. Ou seja, qual é a média de tempo que esses operadores estão levando para responder o cliente, né? Dar a primeira resposta, no caso. Qual o tempo médio? E nós temos o tempo médio de resposta, ou seja, entre uma resposta do teu operador e do teu cliente, quanto tempo em média leva, né, para se ter esse diálogo. Então aqui o sistema ele te dá essas métricas também. Aqui nós temos o atendimento por canal, onde é possível identificar desse total. Esses atendimentos vieram, né, no exemplo, 30% desse canal aqui, 23% desse outro, e aqui você consegue identificar como anda o fluxo a partir de cada canal. E a partir do momento que você seleciona, que você clica em cima do canal, o sistema ele vai te apresentar os dados médios por cada canal. Aqui eu vou clicar mais uma vez, ele vai tirar a seleção. Aqui você consegue identificar dentro do período, aqui em cima filtrado, a quantidade de atendimentos receptivos versus ativos, que é justamente o conceito que eu dei em relação a esse ativo e receptivo do filtro. Ou seja, desse volume total de clientes por dia, né? Qual é a média ou a quantidade, né, assim dizendo, de contatos ativos que esses operadores fizeram e os receptivos. Então aqui você vai conseguir ter facilmente esses dados. Ao passar o mouse em cima de algumas legendas, onde tem esse símbolo de lâmpada, o sistema vai te dar um resumo aqui do que seria cada métrica, né? Aqui nós temos o horário de maior movimento, como o próprio nome sugere, né? Dentro daquele intervalo que você selecionou, a plataforma ela vai calcular quais horários dentro daquele dia, em média, teve mais atendimentos.
como eu estou analisando ali praticamente um intervalo de 30 dias, aqui o sistema ele me dá uma média. Mas se eu quero visualizar apenas de um dia, eu tenho que selecionar dentro do filtro esse dia que eu quero visualizar. E aqui é um gráfico de curvas, então você consegue identificar o horário de maior movimento. Então a linha de baixo simboliza ou representa aqui o horário, enquanto essa reta vertical aqui vai representar a quantidade de clientes. Então eu selecionei aqui entre o horário das 6 até o horário das 7 e o sistema vai calcular exatamente, vai me trazer mais informações sobre esse intervalo que eu quero analisar. Aqui embaixo nós temos uma representação de métricas por operadores. Aqui o sistema está carregando. Então aqui eu consigo visualizar quais são os meus operadores, quais são os TMA, o tempo médio de atendimento, o tempo de resposta inicial e o tempo médio de resposta. A quantidade de atendimento total, a quantidade de atendimentos finalizados. E aqui eu consigo até mesmo classificar essa ordem a partir dos dados que eu quero analisar. Então eu quero saber quais operadores que têm o menor índice de TMA. Então venho aqui e classifico. E aqui eu vou conseguir de forma ordenada essa análise. Na tela 2 do RAD nós temos as métricas de atribuições. Então aqui é possível também selecionar por canal, por operador e pelo intervalo que você quer analisar. Então aqui eu consigo identificar quantas atribuições minha equipe recebeu dentro daquele período. Esse recebeu pode ser tanto de automações ou de atribuições que foram feitas a partir de outros operadores. Então o sistema ele vai informar que, por exemplo, a Amanda teve 145 atribuições recebidas. Então a Amanda é a atendente que mais recebe atendimento. Já em relação a atribuições realizadas, aqui você vai ter uma métrica para identificar quais são esses usuários que mais atribuem. No caso desse gráfico aqui, o primeiro colocado seria a autoatribuição de chat pelo sistema, e o segundo seria devido a APIs, scripts, que dependendo ali da operação pode ter rodando dentro da plataforma. E aqui eu consigo ter os demais atendentes. Aqui eu consigo identificar as atribuições por canal, então eu consigo analisar quais são os canais que mais atribuem para o meu operador. E isso faz sentido quando você tem vários números conectados, vários canais de atendimento conectados na plataforma. Então aqui você consegue ter essa métrica por canal também. E basicamente é isso. É um dashboard que sempre que a gente analisa e vê a necessidade de colocar mais métricas, a gente vai colocando. Então esse dashboard está sempre passando por aprimorações. E é isso, fico à disposição e agradeço a atenção de todos que assistiram até o final. Tchau, tchau.